homem. Então todo o humanismo grego, todo o antropocentrismo grego, a reflexão do homem pelo próprio homem, ou do homem sobre o homem, está nesse humanismo cristão. O autoconhecimento socrático. O próprio Santo Agostinho diz famosamente: tornei-me um máximo mistério para mim mesmo. Me tornei um mistério ambulante. Comecei a me interrogar de todos os lados, de todos os modos. Olha, se isso não é filosofia, eu não sei mais o que é. A única diferença é que essa filosofia tem Deus como objeto último, causa primeira e núcleo da reflexão. Mas isso não quer dizer que não se possa desenvolver uma filosofia moral, uma filosofia política, uma filosofia da psicologia, uma filosofia da sociedade, uma filosofia da arte. E Santo Agostinho fez tudo isso. E claro que em todas essas filosofias você vai encontrar como protagonista Deus. Porque se não for Deus, então ele não é aquele ser onipotente, onipresente, providente, tudo que ele diz que ele é. Então, na verdade, toda essa filosofia da religião ela é condizente com o pressuposto monoteísta. Naquele modelo de monoteísmo cristão, que é exatamente o Deus que não só criou e redimiu o homem, mas que se fez homem e habitou entre nós. E que, portanto, permite a participação e o enaltecimento de todas as realidades humanas. Por fim, claro, por que Deus se encarnou? Para redimir o gênero humano do mal. E por que existe o mal? Por um defeito da criação de Deus, por culpa de Deus? Deus é mau e criou um mundo mau? Então, claro que o maniqueísmo gnóstico, que considera que bem e mal são dois princípios coeternos e correspondentes, dois princípios que se equilibram numa balança cósmica, precisava ser refutado por Santo Agostinho, que afirmou, pelo contrário, a inexistência do mal. O mal não existe. O mal é privação. O mal é corrupção. O mal é degradação. O mal é uma doença que já pressupõe o ser e a saúde prévios. O bem é primitivo, o bem é primário e o bem é subsistente. O mal não. Inclusive o mal vai acabar. O mal vai acabar com o fim do mundo. O bem nunca acabará. Porque o bem é subsistente. O bem é ontologicamente subsistente. O mal é ontologicamente inexistente. O mal é ontologicamente insubsistente. Ele é provisório. Ele é temporal. Ele é histórico. Isso. O mal é negatividade ontológica. Isso mesmo. Eu recomendo, quem tiver interesse especificamente neste tema, uma aula que eu já passei para vocês no grupo, que eu dei no curso de Suma Teológica, como a única objeção ao problema da inexistência de Deus. O único problema da Teodiceia, que é o mal. O problema do mal é a justificativa de como pode haver um Deus bom se existe mal no mundo. E também um outro tema, uma outra palestra que eu dei sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. O Vitor Lucas está lembrando aqui do livro 10º das Leis de Platão. Perfeito. Então, pessoal, vejam como, para formular a doutrina da fé, os cristãos precisaram mobilizar não só a língua grega na qual foi escrito o Novo Testamento, como as categorias de pensamento grego. Por exemplo, você vê claramente categorias estoicas e você vê claramente categorias platônicas. Por exemplo, em Hebreus, que é uma carta atribuída a São Paulo, seria a última carta de São Paulo, mas não é de São Paulo. Provavelmente foi escrita por alguém da comunidade paulina. Veja que o cristianismo não se tornou grego depois. O cristianismo nasceu com São Pedro, por exemplo, tendo como tradutor São Marcos, que é João Marcos, da sua fala oral para o grego. Nasceu de São Paulo escrevendo ou falando em grego. Onde? Onde morreu São Pedro? Onde morreu São Paulo? Em Roma? Leiam os Atos dos Apóstolos. Aliás, acho que eu já mandei vocês lerem os Atos dos Apóstolos há muito tempo. Quem não leu vai ter que colar na prova. Que vai cair.
Professor, cai na prova. Não cai, despenca. Professor, isso cai na prova. Se tem uma pergunta que não deveria poder ser feita, é esta. Ou então essa outra, Thales, vale ponto. Os cristãos, logo no começo, desenvolvem uma atividade intelectual chamada apologética. E isso é muito importante para a filosofia da religião. Porque a religião cristã é uma religião dialética. É uma religião que afirma uma tese, uma verdade, contra outras falsidades. A verdade é sempre uma sobrevivente. Isso é uma imagem muito bonita. A verdade é uma sobrevivente num tiroteio. Você vai ter que matar várias falsidades. Todo crente é um ateu que desmistifica vários ídolos antes divinizados. Quando o Senhor fala, quando Deus fala, Jesus Cristo fala, não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. Então, ou você serve ao mundo, ou você serve ao Senhor do mundo, que é o diabo, ou você serve a Deus. Você precisa primeiro ser ateu em relação aos deuses do mundo. Ao Deus do prazer, ao Deus do sucesso, ao Deus do dinheiro, ao Deus da profissão, ao Deus da honra. Quando você mortificar tudo isso, agora você pode crer num só e num único Deus. E todo o resto vai ser redimensionado. Então, e isso formulado de forma dialética, isto é, de forma antagonista. O que é a antagonística? É o debate intelectual. Então é muito engraçado, assim, com todo respeito, os espíritas dizem, o espiritismo não é uma religião, é uma ciência, é uma doutrina, é uma ética. Tá certo? O cristianismo também. Tudo isso. Desde o começo. Sempre foi uma doutrina, sempre foi uma ciência, sempre foi uma ética. E tudo isso de forma religiosa, abrangente. Aliás, não existe religião que não tenha um componente doutrinário. Porque não existe nenhuma ação humana que não tenha um componente intelectual. Plasmado em palavras, plasmado em pensamentos, em ideias. Qualquer coisa que nós fazemos, seja o esporte, seja a música, seja as relações íntimas de amizade, relações sexuais, relações parentais, sociais em geral, tem ideias, tem doutrinas, tem concepções, tem valores que são plasmados na forma verbal. Quando Platão funda a filosofia como filosofia moral, ele funda exatamente a especulação sobre o sentido último dos valores, das virtudes, sobretudo, que são os motores da nossa ação. Os motores intelectuais da nossa ação. Então a apologética é a defesa racional da fé contra os filósofos e intelectuais que a denigrem. Ou seja, aqueles que pintam o cristianismo sob uma falsa luz, sob uma falsa ótica. Aqueles que, ao invés de explicarem e explicitarem efetivamente o que ele é, o distorcem a partir do que ele não é. E aí eles precisam de um esforço intelectual para responder à altura. E aí, pessoal, o milagre, olha a palavra que eu estou usando. Na verdade, tudo é milagre, tudo é providência. Em última instância, até a natureza é um milagre. No sentido de que é uma criação de Deus. Só que a definição de milagre é a suspensão da lei da natureza. Pelo próprio atuto da natureza. Não é nenhum problema para Deus fazer um milagre. Pelo simples fato que ele é o autor da lei que ele suspende. Então, o milagre é que os cristãos desenvolveram uma intelectualidade capaz de obrear a intelectualidade pagã. E se até o século IV havia dúvida disso, depois de Santo Agostinho já não pode mais haver. Porque aí sim Deus mandou um intelectual